Tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez, irmãos e irmãs, para ouvintes da Palavra de Deus, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, Novo Testamento. E hoje eu estou apresentando para vocês esse último volume da Bíblia Ilustrada. É o último volume, tá? Que fala da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o último volume. E a parte que eu estou lendo para vocês é a parte da ressurreição. A história de Jesus não termina na cruz, ela continua na ressurreição. E aí, hoje é a página 15. É o momento em que Jesus ele vai ao encontro dos outros apóstolos, dos 10 apóstolos, estavam reunidos num lugar com medo das autoridades. É ele que aparece aqui. Né? Ele dá uma surpresa boa para eles, mas eles ficam até com medo, né? Eles pensam até que é um fantasma. E também nesse evangelho, nessa página de hoje, também vai lembrar que Jesus ele instituiu o sacramento da confissão, da reconciliação, né? Ele dá o poder aos apóstolos, os discípulos, né? A sua igreja de perdoar os pecados, né? De ministrar esse perdão que vem de Deus por meio de Jesus, né? E aí a gente vai primeiro pelo Evangelho de Lucas, né? Que vai mostrar que Jesus não ressuscitou só de alma, ele ressuscitou de corpo e alma, né? De corpo também. A realidade da ressurreição. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 35 e 48. Ainda estava falando, né? Um pouquinho antes diz assim: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Isso aqui é os discípulos de Emaús, quando eles voltaram para falar a novidade, né, da ressurreição para os outros apóstolos, discípulos, né? Ainda estava falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês podem ver, eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando, por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Você está gostando do vídeo? Que bom! Só peço, por favor, não esquece do joinha e de se inscrever no nosso canal caso você não é inscrito, tá bom? Conto com você para poder o YouTube valorizar esse bonito canal na internet, tá? Muito obrigado! Viu? Será que um fantasma come peixe? E comeu um peixe na frente deles. Jesus mostrou: sou eu mesmo, podem tocar em mim, ó, aqui os furos dos pregos, nas mãos, olha o buraco aqui, ó, da lança, meus pés também, vejam os sinais, sou eu, Jesus ressuscitado, tá vendo? Aí o que diz a Bíblia Pastoral, o magistério da igreja sobre esse evangelho, relato da ressurreição de Jesus de Lucas. A ressurreição não é fruto da imaginação dos discípulos.
nem se reduz ao fenômeno puramente espiritual. A ressurreição é fato que atinge o próprio corpo. Daí a identidade do ressuscitado com o Jesus terrestre. Qualquer ação humana que traz mais vida para os corpos oprimidos, doentes, torturados, famintos, sedentos, não é apenas obra de misericórdia, mas é sinal concreto do fato central da fé cristã, a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Né? E aí, vamos lá no Evangelho de João, que vai mostrar que Jesus ele institui o sacramento da confissão, né? Vamos ver lá. No Evangelho de João, versículo 19 a 23, né? Que tem um título assim no Evangelho de João. Jesus ressuscitado está vivo na comunidade. Ele está vivo na comunidade. Quem quiser se encontrar com Jesus tem que ir na igreja, né? Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, e os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Né? E aí, como diz aqui, ou como é que explica a Bíblia Ilustrada, o Magistério da Igreja. Bíblia Ilustrada não, a Bíblia Pastoral, o Magistério da Igreja. O medo impede o anúncio desse testemunho. Jesus liberta do medo, mostrando que o amor doado até a morte é sinal de vitória e alegria. Depois convoca seus seguidores para a missão no meio do mundo, infunde neles o espírito da vida nova e mostra-lhe o objetivo da missão, continuar a atividade dele, provocando o julgamento. De fato, a aceitação ou recusa do amor de Deus, trazido por Jesus, é critério de discernimento que leva o homem a tomar consciência da sentença que cada um atrai para si próprio, sentença de libertação ou de condenação. Né? Então a igreja, ela é mensageira, portadora desse amor de Deus manifestado em Jesus. E todo aquele que aceitar essa boa notícia, esse amor manifestado em Jesus, vai se salvar. E aquele que se recusa, que não aceita, já a si próprio se condenou. É esse o sentido que tem as palavras, né? Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês não perdoarem não serão perdoados. Mas a tradição da igreja, o ensinamento da igreja ensina que essas palavras de Jesus também é a instituição do sacramento da confissão, né? Quando a gente está assim muito com um pecado grave, né? Que a gente quer se reconciliar com Deus,
Então, Jesus instituiu um sacramento para a gente se reconciliar com Deus, que é o sacramento da confissão. A gente vai ao Padre, e o Padre, na pessoa de Cristo, ele perdoa os pecados da gente. Não é o Padre que perdoa, é Jesus que está perdoando, é Deus que está perdoando por meio do sacramento. Sacramento que Jesus instituiu aqui no Evangelho de João, depois de ressuscitado. Né? Jesus ressuscitado está vivo na comunidade. Isso aí mostra que quem quiser se encontrar com Jesus ressuscitado e ao encontro do Senhor, a gente deve ir, né, indo à igreja, indo na Santa Missa. E quando não tem missa, com a realidade da nossa Diocese de Nova Iguaçu, a gente vai à celebração da Palavra de Deus. Né? Jesus se faz ressuscitado presente na Eucaristia e na Palavra de Deus, no Evangelho. Então, Jesus se faz presente na comunidade. Né? E a gente vê, né, o primeiro dia da semana, em todas as leituras aqui da ressurreição, sempre reforça o primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana, o domingo, é o dia sagrado que a gente faz, que a gente lembra a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Por isso que é o dia sagrado para o catolicismo. Por isso que é um dia que nós não podemos deixar de ir à missa, a Santa Missa ou a celebração da Palavra de Deus, celebrar o dia do Senhor. Então, irmãos e irmãs, vamos dar mais uma olhadinha. Aqui Jesus se encontrando com os apóstolos, está vendo? Que alegria! Jesus ressuscitado de corpo e alma, né? E aí, como é que eu escrevi aqui? Jesus ressuscitado apareceu aos 10 apóstolos. A paz esteja com vocês. João capítulo 20, versículo 21. Jesus, ao aparecer aos apóstolos, ficaram com medo, pois pensaram que era um fantasma. Mas Jesus ressuscitou mesmo. Comeu até um peixe grelhado na frente deles. Ressuscitou de corpo e alma, que diz o Evangelho de Lucas. O medo deles também era das autoridades dos judeus, e estando com as portas fechadas, Jesus entrou, viu? Jesus já não tinha aquele corpo limitado, um corpo glorificado. Então ele entrou, mesmo com a porta fechada, viu? O medo impede o anúncio e o testemunho. Jesus liberta do medo, mostrando que o amor doado até a morte é sinal de vitória e alegria. É o que diz a Bíblia Pastoral. Jesus ressuscitado instituiu o sacramento da confissão. Assim disse Jesus: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. João, capítulo 20, versículo 23. Portanto, irmãos e irmãs, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Que o Espírito Santo possa nos iluminar nesse dia e fortalecer sempre a nossa fé. E que a gente nunca deixe de ir à missa, se encontrar com Jesus ressuscitado no domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.